A primeira vez que eu empreendi no mercado imobiliário nasceu de uma mistura perigosa: coragem, necessidade e um pouco de ingenuidade. No último vídeo, eu deixei uma pista de que naquele momento eu fiz algo que depois muitos profissionais do mercado perceberiam que seria possível. Até então, eu ainda era estagiário, e como estagiário, você precisa estar vinculado a uma estrutura jurídica, uma imobiliária ou um responsável técnico para ter acesso a produtos e trabalhar dentro das regras. Inclusive hoje, muitas construtoras exigem o cresce jurídico. E existe uma realidade que muita gente não fala. Em alguns mercados, o estagiário tenta postergar ao máximo a sua carreirinha profissional. O custo é muito baixo, é R$ 250, se eu não me engano, e comparado às obrigações de um corretor já credenciado, é uma moleza. Mas dentro de mim uma ideia estava crescendo. Eu queria finalmente me credenciar como corretor e muito mais do que isso, eu queria abrir uma empresa, uma pessoa jurídica. O meu histórico sempre foi de empreender, lanchonete, marketing, e o medo era óbvio. Será que alguma construtora confiaria em nós, já que as imobiliárias iriam queimar o nosso trabalho para não deixar a gente ganhar espaço? Será que teríamos produtos? Será que conseguiríamos sobreviver sem uma estrutura de uma imobiliária maior? Mas, ao mesmo tempo, existia um horizonte. Ampliaria nossa atuação em usados, locação, poderíamos fazer parcerias, produtos que a gente já tinha histórico de venda e uma enorme vontade de fazer a diferença, não iria negar uma venda de quem já trouxe resultado. E na empolgação, eu juntei aos 3 melhores corretores de lançamento que estavam performando naquela época e eram também os que mais vendiam dentro de suas equipes. E também tinham fome e também tinham vontade de empreender. E assim nasceu a nossa primeira imobiliária, a A4 Negócios Imobiliários. Ela não nasceu de um investidor, ela nasceu de um capital sobrando. Ou melhor, não foi nem de um capital sobrando, ela nasceu de um capital previsto. Não nasceu de uma sala pronta, brand perfeito, planejamento sofisticado. Ela nasceu de uma venda. Eu tinha um cliente que estava interessado em um produto específico, eu sabia quem tinha esse produto e essa venda renderia uma comissão de R$ 10.000. Foi esse dinheiro que comprou os móveis, garantiu os primeiros aluguéis, pagou os cartões de visita, os panfletos, o crédito jurídico e tudo de trabalho manual fomos nós sócios que fizemos, pintura, reforma da sala, e ali eu entendi. Às vezes a empresa não começa quando está tudo pronto, ela começa quando você decide que não dá mais para esperar. Empreender parece muito bonito, mas quando a gente conta depois. Mas no começo, quase tudo é muita tensão. A A4 nasceu com 4 sócios, como o próprio nome diz. Logo seríamos 3, logo 2 e hoje é cada um por si. E essa foi uma das primeiras grandes lições que eu tive sobre sociedade. Sociedade nem sempre é uma boa ideia. Mas não porque as pessoas sejam necessariamente ruins, mas porque nem todo mundo quer correr o mesmo risco, cada um tem seu interesse, seu destino de vida, seu planejamento, nem todo mundo quer colocar o seu dinheiro, nem todos querem assumir a responsabilidade. E também nem todo mundo entende o peso do próprio nome em uma operação. Certa vez um amigo me disse: Toti, um dia a galinha teve uma ideia brilhante, chamou o porco e disse: vamos montar uma rede de omelete com bacon. Pô, produtaço. Ela forneceria os ovos e o porco bacon. Então, não me trate e não entre em negócio sendo porco. Naquele início, aconteceu uma coisa que olhando hoje eu não faria de novo. Eu era o único corretor com cresce formalmente e, por consequência, eu era também quem assumia a responsabilidade técnica de tudo. Então, se alguém errasse, era o meu nome que estava ali. Os outros sócios ainda não tinham se formalizado e, naquele momento, como o custo era meu, acabei segurando toda essa responsabilidade sozinho. E a regulamentação do CRES permite isso, é só uma pessoa ter o CRES que os outros sócios podem atuar. E na prática isso criava um desequilíbrio. Por quê? Uma coisa é você dividir o sonho, outra é você dividir obrigação, outra é você dividir comissão e outra é você dividir o risco. E, quer ou não, o custo daquilo lá estava tudo no meu pessoa física. E o mercado não perdoa a ingenuidade. Com o tempo, depois de muita pressão, todos precisaram se formalizar, porque acabou o tempo de estagiário. E porque não era justo nem correto
que apenas um tivesse que pagar por isso, tanto financeiramente como em questão de responsabilidade. Cada um precisava assumir seu risco. Cada um precisava responder pelo seu próprio papel, e o mercado está aí para todos. Todos já eram formados no curso TTI, e essa lição ficou comigo. No mercado imobiliário não basta ter talento, não basta vender bem, não basta ter amizade, empolgação ou discurso bonito. Quando você abre uma empresa, a responsabilidade é outra, você entra em outro jogo. O jogo da responsabilidade, da formalização, ela tem um preço alto. A divisão correta de obrigações financeiras, jurídicas, contrato social, do Cresce, da responsabilidade técnica, da reputação. Então tudo isso você tem que levar em conta antes de sonhar, não deixe de sonhar. Então foi ali que eu entendi que empreender não é só vender mais, não é só responder sobre performar. Às vezes o peso que sustenta a empresa não aparece no cartão de visitas, ele aparece só quando algo dá errado. E depois da abertura da 4, veio um passo importante, a nossa primeira construtora exclusiva. E aí a gente envolve quem trouxe, que acha que tem uma responsabilidade, quem fez o negócio performar, cada um assume o seu papel e todos buscando o melhor resultado, mas cada um quer mostrar a sua importância. E nessa consultora nós ganhamos mercados, mostramos que uma empresa nova formada por gente jovem com fome podia concorrer com estruturas mais tradicionais, mas o mercado imobiliário tem uma característica dura, ela testa todo mundo. Em meio daquele trajeto, tivemos um problema bem grande. Uma operação no Paraná que atingiu em cheio o principal sócio daquela consultoria, era o sócio investidor. E quando isso aconteceu, a empresa começou a desidratar financeiramente. O problema ficou muito sério. O dinheiro acabou, já havia terreno comprado para um próximo lançamento, havia expectativa, havia produto em andamento, tinha cliente já pagando boleto, tinha compromisso e, claro, criou um momento de tensão. Porque quando o caixa aperta, a verdade aparece. Ali a gente tinha acabado de fazer a nossa primeira cisão, né? Virou 2 imobiliárias, e aqui eu preciso reconhecer uma coisa. O dono que estava à frente da operação dessa construtora fez uma coisa que praticamente nenhum outro operador faria. Ele matou o problema no peito, enfrentou a crise, teve dificuldade, teve atraso, teve desgaste. Ele se ferrou, mas ele entregou a obra. Ele assumiu a responsabilidade e foi até o fim. E hoje, aqueles empreendimentos são bons produtos, performados, existentes e entregues. Mas ali eu aprendi uma lição que eu nunca esqueci. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ter estrutura, um belo escritório, uma bela sede, ou pode não ter, mas precisa ter caráter. Porque o mercado imobiliário, o problema sempre vai existir. Obra atrasa, caixa aperta, política muda, crédito muda, cliente pressiona, concorrência, tudo que você pode imaginar. Só que uma coisa separa quem constrói de verdade de quem apenas vende promessa: a capacidade de assumir a responsabilidade quando a crise chega. Então, Paulo, fica aqui o meu respeito, admiração, e eu sei que isso não paga conta, não vai apagar as dificuldades que você passou naquela época, mas o seu caráter precisa ser conhecido. Você é um cara que teve culhão, e o mercado imobiliário precisa de mais gente assim. Mas essa história estava só começando. Depois viria 2014, Copa do Mundo, 20 centavos, impeachment, protesto, o mercado inflamou, a Selic disparou e um novo ciclo de crise mudava completamente o humor do mercado. E eu falo que você tem que estar sempre preparado para um momento de crise. E é isso que eu vou começar a falar nos próximos vídeos.